Fala galera, eu sou Homero, professor de língua portuguesa. Pessoal, estamos em uma semana que estamos estudando o uso do pronome oblíquo, ok? Antes do verbo eu chamo de próclise, no meio do verbo eu chamo de mesóclise, depois do verbo eu chamo de ênclise. Então hoje daremos continuidade ao estudo da colocação pronominal. Vamos ver juntos? Então aqui, pessoal, quando houver advérbio. Advérbios são palavras que modificam os verbos. Por exemplo, eu digo assim, eu estou alegre. Quando eu digo eu estou muito alegre, muito é o advérbio. Eu acordei cedo. Cedo é um advérbio. Por quê? Modifica um verbo. Então vejamos aqui. Exemplo. Certamente se aprende a matéria com o Homero. E é verdade, certamente você aprende a matéria aqui comigo. Então, por que aqui é certamente se aprende? Por que não é certamente aprende-se? Porque nós temos um advérbio de afirmação. Certamente, quer dizer, com certeza. Então, se eu tiver advérbio, o advérbio vai atrair o pronome oblíquo para antes do verbo. Então, aqui eu tenho próclise, ok? Observação. Agora, se houver, caso ocorra pausa depois do advérbio, que seja uma vírgula ali, ok? Aí vai ocorrer a ênclise. O que é a ênclise? O pronome após o verbo. Vejamos aqui. Aqui não há vírgula depois do advérbio, ok? Aqui nós temos a mesma oração, porém com vírgula. Então aqui agora vai ficar o pronome oblíquo, vai ficar após o verbo. Por quê? Porque eu tenho vírgula. Certamente é um advérbio e atrai o pronome oblíquo. Não atrai? Atrai. Porém, como eu tenho a vírgula aqui, o que acontece? É como se eu começasse a frase, a oração. Eu não posso começar se aprende. Eu vou dizer, aprende-se a matéria com Homero. Ok? Pronome relativo. Pronome relativo, ele relaciona o sujeito que vem antes. Ok? Ele sempre faz relação com o que vem antes. Então aqui eu tenho, exemplo. Não encontrei o conteúdo que me indicaram. Então aqui eu tenho, olha, não encontrei o conteúdo, tudo bem, aqui não há mudança alguma. E aqui eu tenho o que e eu tenho me. Por que é que me indicaram? Por que não poderia ser que indicaram-me? Porque aqui eu tenho o pronome relativo, que. Esse que está relacionado a aqui, quando eu digo não encontrei. Quem não encontrou? Mesmo não aparecendo, seria eu. Então aqui o que está relacionado ao sujeito oculto, eu. Por isso que eu uso o me antes do verbo. Porque o pronome relativo, o que, o qual, ele vai atrair sempre o pronome oblíquo. Por isso que eu digo, não encontrei o conteúdo que me indicaram. E não posso dizer, não encontrei o conteúdo que indicaram. Ok? A próclise é observada também nas orações iniciadas por palavras interrogativas e exclamativas e nas orações optativas. O que seriam essas orações optativas? É o que eu desejo a alguém, que exprime um desejo. Que eu digo assim, que você vá bem. É um desejo que eu tenho. Pessoal, orações interrogativas, obviamente que faz um questionamento, uma pergunta, exclamativa, que traz uma admiração. Então, vamos ver exemplos aqui. Quem lhe disse que este conteúdo era difícil? Eu pergunto a você, quem lhe disse que esse conteúdo era difícil? Por que aqui é quem lhe disse? Por que não poderia ser quem disse-lhe? Vejam que eu tenho um pronome interrogativo. Quem? Eu estou fazendo um questionamento. Então, por isso que atrai
o quem atrai o pronome oblíquo. Por isso que fica antes do verbo, ok? Se é antes do verbo, aqui eu tenho uma próclise. Então, frase iniciada por palavra interrogativa, ok? Quanto me custa não ter você aqui no canal? Eu digo. Então não sai daqui, pessoal. Quanto me custa não ter você aqui no canal? Vejam que eu tenho uma frase iniciada por palavra exclamativa. Quanto, ó. Estou exclamando. Quando se exclama e eu tiver o pronome oblíquo, eu sempre vou usar o pronome oblíquo antes do verbo, porque eu tenho aqui um pronome exclamativo. Eu tenho o quê? Uma frase iniciada por palavra, né? Palavra exclamativa. Próximo. Deus o abençoe. Você ouve muito. Deus o abençoe. Que Deus o ajude. Então aqui eu tenho uma frase, quando for frase optativa. Frase optativa, eu vou ter sempre o, aqui no caso, tem que ficar antes do verbo. Sempre quando for que você deseja alguém, que você quer algo a alguém, você vai usar o pronome oblíquo antes do verbo. Pessoal, muito obrigado por você estar aqui. Eu já lhe peço, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, dê like, comente, ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo, continuando sobre a colocação dos pronomes oblíquos.